Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2012, domingo. O verbete é de número 2206. Ele tem 11 páginas, 47 elogias e 29 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 19 máximos. O tema, professor intermissivista. A especialidade é a parapedagogia. Quem redigiu o verbete com muito critério e muito detalhe foi a professora Pilar, que está hoje assessorada aí seriamente pela Sandra. Definição. O professor intermissivista é a consciência intrafísica lúcida, homem ou mulher, ex-professor do curso intermissivo, pré-ressomático, colaborador da reurbanização terrestre, REURBEX, dedicado ao esclarecimento tarístico de outras consciências. O holo pensene permanente da autorreeducação. O mater pensene intermissivista. A paraprofilaxia pensênica do autodidatismo multidisciplinar e continuado. O domínio do conteúdo facilitando a interação tarística. A educação online propiciando o acesso a intermissivistas, neo-intermissivistas. A sisudez antipedagógica. A análise dos erros cometidos em aulas anteriores. A sequência do programa educacional adequada às circunstâncias e necessidades. Eu li apenas uma pequena parte aí da fatologia, que tem mais de 20 linhas. Os procedimentos técnicos da energossomatologia. A instalação do campo energético intermissivo didático terapêutico. O desbloqueio energossomático coletivo. A recomposição energética grupal. A minimização de paravariáveis indutoras de patologias conscienciais. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da caracterologia com 100 características, condições, atributos ou trafores, fortalecedores e estruturadores do perfil da consim no desempenho da função de professor intermissivista, quanto às prioridades evolutivas e a realização da autoproex. Na remissiologia, nós temos aí dos 15 itens, agente retrocognitor, atrator ressomático, aula de conscienciologia, facilitador da conscienciologia e função do intermissivista. Frase enfática. O professor intermissivista é autoconsciente do papel de agente retrocognitor e facilitador da TARES, atuando de maneira constante na auto- e heterorreeducação consciencial. Você já se conscientizou da condição evolutiva de professor intermissivista? Quais técnicas pedagógicas assistenciais utiliza para esclarecer e motivar os alunos? Como se sai no desempenho dessa função? Agora, eu chamo a atenção que a bibliografia tem 14 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise. Nós fizemos aqui os itens, junto com o João Paulo, de 20 variáveis. Parapedagogia, esclarecimento, conscienciologia, autodidatismo, docência, orientação, adcons, paracogniciologia, mini-peça, reeducaciologia, paradidaticologia, intermissiologia, interassistenciologia, verponologia, exemplarismo, autoexperimentação, sempre-aprendência, autodesassedialidade, erudição e facilitação. O verbete do dicionário de hoje
taquiprogestiologia. Tem aí a taxologia dentro do tópico da argumentação. Nós falamos de 7 paravivências interativas sobre o fenômeno. Vale a pena ver isso. Eu também remeto aqui o leitor interessado para o capítulo 431 da obra Progestiologia, que a gente fala nesse assunto. Agora, questionamento. Os pensamentos negativos, quando trazem conflitos íntimos, alguma relação com bloqueios energéticos? É lógico que tem. E qual a questão da autoconfiança e bloqueios emocionais? Em todos os casos estão relacionados com a energia. A energia é a base de tudo. Que a pessoa raciocina, ela pensioniza. Quando ela pensioniza, ela tem o N do pensene, é energia. Então funciona. As nossas manifestações se faz pela energia consciencial. Acompanhe algumas de suas tertúlias quando posso e gostaria de esclarecimento sobre como proceder, de que modo me defender, tendo em vista que tenho certeza de que fui e venho sendo alvo de trabalho de baixa magia nos últimos dias. Data de muitos rituais, inclusive no dia 9 de fevereiro. Espero que possa me dar alguma direção nesse sentido. Gostaria de pedir também que fosse incluído na sua TENEPS. Nós vamos colocar na TENEPS. Agora, a melhor coisa que você faz é o seguinte, corta elimina, enterra tudo quanto é bagulho energético que diz respeito aos seus contatos com essa turma. E mexa no estado vibracional. Se a sua intenção é boa e você não medra, fica com coragem, você supera isso em pouco tempo. Minha esposa e eu identificamos que temos PROEX conjunta ligada à educação. Desde muito jovem, tive muita vontade de conhecer outras culturas. Há uns 3 anos venho me planejando para sair do Brasil por alguma temporada e sempre tenho contrafluxo. Somos fluentes em 2 idiomas, em mais de 2 idiomas, além do português, e a minha profissão facilita que arrume emprego. O que o senhor acha de levarmos conhecimento da conscienciologia e projeciologia a algum lugar que ainda não tem instituição vinculada ao IPC ou IAC? Seria muita pretensão nossa, visto que estamos há pouco tempo estudando, 8 meses? Essa vontade poderia caracterizar algum assédio, querendo nos tirar de algum objetivo maior do casal? Não quer dizer nada. O problema é vocês pensarem, 8 meses já é muito tempo. Com 8 meses já nasce uma criança, e às vezes normalzinha. Outra coisa, quanto tempo você estudou o curso intermissivo? É preciso examinar. Isso é bem antes, é preciso ver com calma. Agora, o melhor que você faz é conversar com o professor Wagner Alegrete da IAC. Ele está até agora aí, aqui esses dias ainda, acho que até depois da manhã, aqui em Foz. Conversa com ele e pergunta para ele o que ele indica, se tem algum lugar. Eles estão mais por dentro desse assunto, do que a gente aqui. Se fosse para o senhor escolher entre ser juiz ou ser professor universitário de filosofia, qual das 2 opções escolheria e por quê? Olha, juiz é um negócio seríssimo, ainda mais nesse país, né? Se fosse em outro país, até que a gente ia pensar. Mas aqui está difícil do juiz sair bem com essas leis que tem. Porque ele tem que seguir as leis. As leis estão todas furadas, eles não atualizam isso. E outra coisa, a turma tem uma dificuldade danada, está tudo emperrado. Como é que faz isso? Isso é difícil. Agora, professor universitário de filosofia ajuda muita gente, mas não é o ideal, né? Seja professor universitário de outra coisa. Filosofia ainda é muita teoria, fica só nisso. Pensa nisso, tem muito mais coisa para ser feita. Se você pode escolher, olha bem. O senhor falou recentemente na tertúlia sobre o poder dos mantras. Resolvi fazer a experiência. Entrei em EV e apliquei o mantra da paz do hinduísmo. Senti grande potencialização do EV e da exteriorização de energias. O mantra, sendo pensionizado por séculos, dentro do mesmo objetivo, traz em si muita energia? Traz, mas é preciso de ver se aquilo tem relação com você. Se você está pegando o bonde de outra cara, outra consciência, isso pode ser assédio, pode ser guia cego. Do ponto de vista do senhor, é muleta ou é algum mecanismo pouco estudado e conhecido ainda? Não, é muleta, deve esquecer isso. Isso não é o essencial. A gente só deve usar quando os parafatos exigem, eles vêm em cima
E eles ficam, então, preponderam sobre o que a gente está fazendo. Mas a gente não deve ir atrás disso não, que está tudo superado. A sua vontade supera o processo. Quais são os malefícios causados no organismo humano no uso de laxante natural, semi, de modo contínuo? Meu irmão e minha mãe sofrem de constipação intestinal e vivem tomando essa substância que é vendida nas feiras e lojas de produtos naturais. Poderia comentar? Olha, aí tem que ir com calma. O ideal é a pessoa ficar livre de tudo que ela toma de remédio, se for possível, para o organismo funcionar, todos os órgãos e sistemas, sem necessidade de empurrões. Agora, às vezes, isso aí durante a temporada pode ajudar. Agora, o problema todo é a pessoa fazer exercício, comer bastante fibra, beber bastante água. Isso tudo ajuda, para não ter problema de constipação. Constipação intestinal, na maior parte dos casos, é um processo de maus hábitos. Então, é preciso ver, melhorar os hábitos da pessoa. Outra coisa, quanto mais jovem, melhor, porque com a idade isso vai piorando cada vez mais. Minha genética nessa existência tem grande predisposição à autovitimização da parte pai e de mãe. Autovitimização genética? Sei. Não queira me tapear, não vem com essa. O problema é a pessoa que entra na autovitimização. Desde pequeno que assume essas posturas que limitam a minha manifestação. Não, você tem que bater na mesa, dar o contra. Como reciclar traços tão enraizados na genética e possivelmente paragenética? Agora você está começando a falar, paragenética, aí sim. A fraqueza, a pusilanimidade é sua de vidas anteriores. Porque quando tento reciclá-lo, se intensifica. Seria crise de crescimento, é porque você não insiste. Agora, você está muito jovem, você é um adolescente, você tem 15 anos. Tem que fazer força e superar isso aí. Agora, fala para sua mãe e seu pai, devagarinho, com voz mansa, que eles, se por acaso estão querendo manobrar você, manipular você, se estão querendo ser mãe superprotetora e pai superprotetor. Isso deprime a pessoa, fala com eles isso. Tenha liberdade de expressão, não deixe se dominar, não. Pai e mãe, beleza, a gente sempre deve para eles. Mas, na hora que precisa, a gente tem que dar o conta, tem amparador extrafísico. Depende do que é. É preciso ver quem é quem. Primeiro, o amparador é igual a você, do mesmo nível. Se você erra, ele também pode errar, é o mesmo nível seu. A mesma coisa, papai e mamãe é a mesma coisa. Existe a possibilidade de uma consréu, pela própria vontade, mesmo após ser transferida para alguma comunex mais apropriada para a sua evolução, decidir não ressomar, ou o processo de ressoma é compulsório. Não, depende da situação. Tem gente que fica aí 800 anos, quer dizer, 8 séculos sem ressomar na baratosfera. Agora, tem uma condição, às vezes, pela circunstância, o processo extrafísico, aquilo fica compulsivo, fica preponderante, aquilo fica inarredável, é inafastável, inevitável, não tem jeito da pessoa fugir. Ela acaba ressomando. Sobre o dicionário, no capítulo 430 do Projeciologia, há 5 categorias de projeções fuga conforme as injunções indutoras do fenômeno. Acidente, belicismo, extremismo, patologia, presidiários. Essas seriam as formas patológicas da autofuga instantânea? O senhor poderia esclarecer? Sim. Cada pessoa tem que ver, se teve a experiência, ela mesma tem que ver, é patológico ou é homeostático? Outra questão, se a visão dupla extrafísica constitui a visão física normal, mais a clarividência, então qual seria a relação da consciência dupla com a clarividência viajoura? A clarividência viajoura ela é instantânea, a pessoa vai lá, quase sempre com o corpo mental direto e volta, instantaneamente. Isso está dentro do universo da autotaquirritmologia. É só pensar o que é isso, que a pessoa vai ver. Eu quero dizer para vocês que o professor Estevão Gutierrez Brandão Pontes publicou um livro, Células Tronco, Bebês e Provetas e Lei. Bebês de Proveta e Lei. Onde a vida, uma análise legal, jurisprudencial e científica da parapsicologia. O irmão dele trouxe o livro para mim, está acabando de ser editado. Agora, isso aqui são assuntos sérios. É só sobre o assunto da parapsicologia, junto do processo de células-tronco, bebês de proveta e a lei. Agora, é interessante, eu ainda não vi, ainda preciso de ver o livro ainda com calma.
Agora, nós entregamos, então, a professora Pilar Alegre, como sempre, a vocês para as devidas considerações. Tá certo? Pode falar. Pilar, aqui na letra A, Conceição. Pilar, você poderia falar um pouco da sua experiência e da autopesquisa e do cosmograma, na página 28, Fatologia, linha 8. É de baixo para cima ou de cima para baixo? Fatologia, perdão, linha 9, página 28. De cima para baixo. Ah, já achei, já achei. A autopesquisa, o cosmograma. Sim, é que não tem a palavra autopesquisa, eu estava procurando autopesquisa. É a palavra cosmograma. Da autopesquisa, curiosidade científica, o cosmograma. Aqui está uma linha de desenvolvimento do conhecimento do professor. Então, o professor, nessa função, além de fazer atividades externas, como cursos, oficinas, leituras, ele também faz sua autopesquisa através da automotivação, procurando, então, conhecimento sobre fatos da vida real, né? Da realidade que nós vivemos aqui no intrafísico. E o cosmograma é vamos dizer assim, é um holoconhecimento, porque ele tem tem milhares de situações arquivadas no holociclo. Então, leva a pessoa até a setorizar, a escolher qual fato ou assunto ela quer pesquisar no cosmograma. Você tem algum de preferência? Está na hora de escolher. Não entendeu a resposta? E o que você quis falar? Você tem... Você tem já algum tema específico? Sim, já escolheu? Então, sim. você tem um tema. Então, se você vai ao cosmograma, você vai ver se tem uma pasta com os fatos ocorridos com esse tema. Você acha que já conhece, né, lá? Então, você vai procurar. Isto vai desenvolver em você o quê? Um conhecimento desta realidade. Mas é um conhecimento baseado em experiência, em autopesquisa. Ficou claro? Quer mais alguma coisa? Não, obrigada, Pilar. Aqui na página 27, Fatologia, o domínio do conteúdo facilitando a interação tarística, a segunda linha. Pronto. Conteúdo. Então aqui também a gente às vezes não lê isoladamente uma frase porque ela tem conexão com as outras, né? Então tem a docência conscienciológica, a formação do professor de conscienciologia. Então o domínio do conteúdo, obviamente, vai facilitar a interação desse professor com os seus alunos. Principalmente se é tarística, porque inclui o parapsiquismo, inclui nessa interação aquela sensibilidade de perceber a necessidade do momento, daquele contexto em que ele está ensinando ou que ele está dando aula. Porque o professor intermissivista, ele não só faz interação em sala de aula, ele faz interação em qualquer ambiente que ele está. E é estar percebendo, então, esse movimento da sua consciência em relação às pessoas que estão ao redor, ao campo formado. Essa interação, então, é facilitada quando ele já tem esse conteúdo, quando ele tem esse domínio. Obrigada. Ficou claro? Ficou claro. Também tem na segunda linha da página 28,
a sequência do programa educacional adequada às circunstâncias e necessidades. Então, provavelmente, então, esse professor autoconsciente, ele vai estar sabendo qual é a sequência do programa educacional que ele está seguindo. Aqui, no caso, se refere mais a uma circunstância já mais específica, quando é um curso, quando é aula. Então, ele está dentro daquela sequência de programas que vão facilitar a interação, tanto do conteúdo como dele com esses conteúdos. Dele com os alunos ou dele com os conteúdos, com a programação daquele contexto, Tá bom. daquela instituição, escola, ambiente. Uma última pergunta da parafatologia. Sim. Quinta linha, de baixo para cima. A paraexcursão interplanetária, megafraternidade, coloca você. Pode ampliar com o que? Já é uma paraexcursão. Você quer que amplie? Tudo que geralmente tem Sim, a sim. paraexcursão interplanetária, além da megafraternidade, né, na base. Eu queria que você colocasse. Porque amplia também a cognição, né? A experiência da fraternidade é a interação, é a convivência com as consciências. E a paraexcursão faz com que você interaja com outros domínios, com outros ambientes. Outras necessidades também, né? Porque Também. eu achei um relacionamento com o que você coloca, a sequência do programa educacional adequada às Sim. circunstâncias e necessidades. Sim. Tem sempre E uma base didática. Então, não dá para ver o professor intermissivista só numa dimensão. Ele está sempre trabalhando com as duas, às vezes predominando numa, mas ele está aberto a outra. E quando ele está lá no curso intermissivo, ele está fazendo, então, para excursões, para aulas, está interagindo com outras consciências. Claro, faz parte das para-aulas, realmente. Para depois aplicar Para aqui no intrafísico. Aí pode ser base de fazer os programas, né? Os programas Sim. reeducativos. Sim. Tá bom, obrigada. Pilar? De Pilar, nada. Eu, Cláudio. eu, Sandra. Tudo bom? Tudo bem. Pilar, primeiro deixa eu falar uma coisa. Eu agradeço de compartilhar com a tua amizade que você é uma amiga e professora. E vou te falar uma coisa. Você não pode incluir o professor particular conscienciológico, que é o que você é, comigo. Professor particular, mas é o preceptor. Eu tenho Conscienciológico, é. Tem algum lugar aqui, eu sei que tem. Tem preceptor, mas o professor... Porque é o seguinte, o professor, geralmente, ele não está com um aluno só. O professor está sempre com muitos alunos, né? Eu estou colocando isso Mas porque eu me sinto como um aluno seu. Então, a preceptoria é quando é um aluno, ou no máximo 2 ou 3, alguns alunos, ou principalmente acontece, ou normalmente acontece, quando é um aluno só, a preceptoria, né? Como? Sim. Então, mas o Cláudio está dentro da programação conscienciológica. Ele fez curso intermissivo, só que está atrasado. Então... Porque eu estou Ele está colocando... falando nisso que está com a consciência pesada, porque devia estar assessorando você. Não, não é não, professor. Nem que fosse segurar alguns papéis. Eu estou em sintonia com ela. O negócio é o seguinte, porque o que aconteceu sinônimo. com a Pilar, ela me convidou um dia que a Dulce não estava aqui, a Rosa não estava aqui, e ela me convidou logo no começo para sentar ao lado dela. E eu falei para a Pilar, Pilar, eu fico antenado, entendeu? Se você me chamou, alguma coisa tem. E grudou, né? Ela não conseguiu mais Ele se é um livrar de mim. carioca desconfiado, né? Cara, Não, e ele... toda a panca, manemolência de carioca. Isso, ele sempre tira algum partido, né? Tira. Tira. Mas ele Mas é ele sabe inteligente. tirar, Ele é muito procura inteligente, respeitar. esse cara. É. Estou esperando agora, quando ele for trocar de lugar com você, sentar aí, Já. para defender o verbete. Mas espera aí, Pilar, não Estou vou parar aqui esperando. não. Tá, então fala. Bom, agora tem uma associação na efeitologia, na página 29. O efeito potencializador
das associações de ideias, e também tem na ciclologia o ciclo de associações de ideias inatas com a mesologia circundante. Você pode fazer essa associação? Vou tentar, né? Então, é o efeito potencializador das associações de ideias. Você sabe disso, né? É algo que você vivencia, né? De vez em Isso. quando você faz isso. Você potencializa ouvindo uma pessoa aqui, outra lá, o professor, e você, então, junta essas ideias, esses conceitos, e potencializa o seu conhecimento, a sua manifestação. No ciclo, qual é mesmo o ciclo aqui? A primeira linha. Então, para você juntar esses conhecimentos associativos, se pode pressupor ideias inatas que você tenha, tanto do curso intermissivo como de outras vidas, e que a mesologia de hoje pouco privilegiou. Não foi privilegiado na mesologia para desenvolver essas ideias inatas, mas sim ficou amarrado ao passado. Agora você está procurando destravar isso, desde que com a ajuda que você já teve, né? Você está... Estou falando do seu caso, dando o exemplo do seu caso, porque você se expôs aqui. Senão eu falaria no geral, né? Certo. Então, isso é o que ocorre. A mesologia circunscreve a consciência ressomada, e mesmo que ela seja um professor, potencialmente ela tem um conhecimento, mas não consegue manifestar. Leva muito tempo até que ela adquira novamente um certo platô de conhecimento para se manifestar melhor e ter autoconsciência do que ela faz e do que ela precisa fazer nesta vida e do que é a sua proex, né? Certo. Outra coisinha aqui. No polinômio, você colocou polinômio social. Por favor, obrigado, desculpe, com licença. Não poderia acrescentar bom dia, boa tarde, boa noite? Isso fica a critério de cada professor, né? Não, porque eu percebo aqui, não sendo professor, entendeu? Aqui mas olha, é o que eu já mencionei aqui. Professor está na condição de ensinar. Ele pode estar numa sala de aula, ele pode estar num outro ambiente. Então, se ele tem algo para ensinar, ele tem algo para doar, ele é um professor. Só que os níveis de atuação desse professor é que variam de acordo com o conhecimento que ele tem. E o que tem de novo para nós é esse conhecimento do intermissivo. Do curso intermissivo é novo aqui na Terra. Embora muitas consciências já eram professores, trabalharam muito nesse sentido, vejam os bustos que estão aí à nossa volta, né? Vivos e aqueles representantes. Então, agora nós estamos no momento de reacessar esse conhecimento mais antigo, atualizá-lo com o curso intermissivo e poder aplicar através das ideias que nós já estamos conseguindo acessar na conscienciologia. Certo. Está mais claro? Está muito bem. E eu aguardo os seus 100 verbetes, porque você tem muito que ensinar aí para a gente, viu? Está bem, vou me preparar. Você também aguarda os verbetes dele, não é isso? Sim. Então, ótimo. Vamos trocar os chumbos aí. O senhor sempre fala que devemos escrever um livro e que em uma vida futura encontraríamos esse material impresso. O senhor já encontrou nessa vida algum livro que tenha escrito no passado? Yes, sim, of course. Poderia informar qual? Não, de modo algum. Não quero. Me interessa são esses livros de agora. O resto tudo já passou. O último deles que eu vi, que eu tinha escrito, entrou numa auction. Eu ia comprar. Mas estava... O cara, para tirar da auction, do leilão, me pediu $5.000. Agora, eu não tinha tanto interesse, mas eu já tinha feito umas observações para ver se tinha alguma coisa boa. Tudo superado. De modo que, se a gente não tiver cuidado, a hora que a gente começar a viver 120 anos, nós vamos ter livro na própria vida que você já acha que já está superando. Tudo evolui, tudo progride, tudo se desenvolve. De modo que, olha os livros que eu tenho escrito. Tenho mais ou menos quase uns 50 títulos e deve ter uns 60 volumes ao todo, que eu já escrevi. Olha isso. Agora, ó, tem uns, né, que equivale a 18 dos menores, né? Mas dependendo do tamanho, se a gente for olhar. Apesar desses 30 anos que eu conheço, né,
Esses livros ainda não estão superados. Não, por enquanto parece que não. Pode escrever mas com agora, outras palavras, os da psicografia, a mas estão maioria eu dizendo- acho superado, porque a psicografia já era, né? Não é o ideal. A própria pangrafia é superior à psicografia. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que hoje, dia 12 de 2012, os bustos estão subindo, estão vindo lá de baixo para cá. Já tem uma porção, e eles vão ser mais de 100. Eu chamo a atenção de vocês ir ao caminho da lógica e ver que lá tem uma opção de amigos de vocês do passado. E outra coisa, tem grandes cabeças, não, o próprio eu não vou dizer porque eu nunca sei, né? Mas é possível, por que não? É que a gente, para ter os próprios aí, para a maioria, precisa de arranjar umas pessoas. Aqui. Então, esses aí estão sendo muito escolhidos, então você já viu. É gente de alto nível. Né? Agora, vale a pena ver como é que é. Tem uns que estão a cara deles, sabe? Pois é, a Florence Nightingale está lá, tem uma série de novos aí, seria bom vocês visitarem, prestar suas homenagens. Né? O povo está tudo ficando em pé, tudo chegando aí em pé, isso aí é importantíssimo, impertigado, pronos, eretos, na situação, vamos ver o que dá. Né? Esse aqui, qualquer hora, vão para o lugar dele. Né? Os dois que estão aí. Pilar, aqui na letra A, você poderia, por favor, me dizer o que foi que você pensou quando você colocou na parafatologia, deixa eu ver, terceira linha, de cima para baixo, a minimização de paravariáveis indutoras de patologias conscienciais. Qual que seria a participação do professor nisso? Era aquele que você... Página 28, parafatologia. A minimização de paravariáveis indutoras de patologias conscienciais. Com quem eu estou falando? Com a Sandra, aqui em cima, letra A. Oi, Sandra. Tudo bom, Pilar? Eu estou bem. Agora estou te vendo no telão. A minimização de paravariáveis. Porque nós já temos alguma consciência dos nossos trafares, das nossas patologias emocionais, resquícios mentais também, energéticos, né? E essas patologias, muitas vezes, elas predominam na nossa manifestação, enquanto não conseguimos estar dominando-as. A partir disso, dessa autoconsciência, o que vai acontecer? O conhecimento vai nos levando a usar estratégias, instrumentos, ferramentas que induzem a uma minimização, a diminuir essas manifestações negativas, esses trafares, e prevalecer os trafores. Na situação do professor, isso é uma ferramenta e tanto. O professor, ao mesmo tempo, ele faz a sua autopesquisa, aumenta a sua autocognição e vai diminuindo os seus trafares. Vai procurando errar menos, porque na base desse conhecimento está a cosmoética. Então, a cada ação, a cada pensamento, a cosmoética vai direcionando, vai fazendo com que o professor diminua a negatividade, diminua suas reações instintivas e prevaleça, então, todos aqueles trafores que estão naquela tabela aqui, naquela taxologia aqui, que ajuda a prever, às vezes até uma profilaxia para não acontecer em grau muito elevado algum erro consciencial, alguma patologia consciencial. Está claro? Tá claro, tá claríssimo, obrigada. Eu tinha pensado numa abordagem do professor como um agente provocador disso tudo aí que você falou, nos alunos dele. Sim. Por então, aí também? E como eu falei, a responsabilidade do professor intermissivista, então não é só na sala de aula, é onde ele estiver.
Ele vai ser esse ativador de consciências. Tá certo. Obrigada, Pilar. Parabéns. De nada, sempre às ordens. Quando eu estiver aqui, hein? Pilar, Vai. aqui na página Então, peraí, 33... um de cada vez. Pois é. Mas, Isabel. Pode ser, obrigada. Pilar, na caracterologia, você tem 100 itens aqui, né? Na página 32, tem o item 36, cosmoética. Na página 33, o 43, epicentrismo. E na página 35, o 93, tares. Você poderia falar desse trinômio, cosmoética, epicentrismo, tares, em relação à docência e à sua vivência nesses anos todos como, né, professora? Como é que... Cosmoética, epicentrismo e tares. E tares. A vivência dos 3 itens, assim, esse trinômio no dia a dia. Como é que ele acontece? Como é que é a sua vivência, experiência? Na medida que, olha, a primeira coisa é estar assim, se auto-observando. Essa auto-observação mais próxima possível da essência, daquela ultra-essência que o professor Paulo chamou, a bisconça, sabe? O mais próximo possível disso. Então, a gente, aos poucos, vai chegando, vai sentindo menos medo da gente mesmo, né? De nós próprios, a gente vai diminuindo esse medo, essa autodefesa, assim, de proteção. Vai se autodefendendo na medida de mudar, de fazer novas constatações, novas manifestações. Então, essa neoconduta cosmoética faz com que mude os nossos pensamentos, os nossos pensenes. Então, muda o pensene, muda o sentimento, muda as energias, e aos poucos vai depurando o micro-universo consciencial, né? Essa é uma intraconsciencialidade, que vai se manifestar no epicentrismo, quando esse professor, ele favorece a aproximação de outras consciências, ou de outras consciências, no sentido mais de estar fazendo atares. Quer dizer, a sua psicosfera, o seu holopensene, vai prevalecer a orientação, o esclarecimento, e não mais aquelas patologias. Então, essa influência do epicentrismo, eu creio que você também está querendo expandir para empreendimentos maiores, né? Não só num trabalho individual, intraconsciencial, mas num trabalho também que envolve outras pessoas, outros grupos, outras instituições, inclusive até a sociedade. Está claro, Isabel? Quer esclarecer? Quer acrescentar alguma coisa? Você tem bastante exemplo disto, né? Pilar, por favor, na masculinologia, a terceira linha de baixo para cima, e depois continua. Página 30, masculinologia, a terceira linha de baixo para cima, depois pula para a segunda, continua. O austríaco Rudolf Steiner, propositor da pedagogia Waldorf, introdutor na educação, o conceito de reencarnação da criança, né? Agora, você podia aprofundar isso, porque existe até a escola em Foz que parece que usa esse ensino Waldorf aqui. Está bastante difundida hoje, atualmente está bastante difundida essa pedagogia Waldorf. Então, é porque eles têm uma pedagogia um pouco diferente da convencional, né, das escolas convencionais. Eles aproximam as crianças da natureza, eles procuram uma participação melhor da família, fazem as crianças desenvolver a psicomotricidade, a musicalidade, várias aptidões, até manuais, né? Então, ela está bem conhecida. Agora, no caso do Rudolf Steiner, você vê já em 1800, né? Antes do início de 1900, ele já apregoou essa necessidade
de orientar os pais, porque ele fazia o quê? Ele era médico e ele atendia, então, muitas pessoas com problemas mentais também. E esses pais traziam seus filhos e ele não via, naquele momento, como recuperar aquelas crianças com deficiência. E hoje, a mais conhecida aqui, a Fábio, ele não via como recuperar essas crianças, mas ele queria ajudá-las. Então, o que ele fazia? Ele começou então fazendo palestras, livros de conhecimento, para esclarecer os pais, no sentido de que, se os pais esclarecessem, conhecessem aquela criança, elas se desenvolveriam mais harmonizadas e, numa próxima vida, elas viriam sem aquela doença, elas viriam sem aquela patologia. Então, bom, eu acho assim que tem a ver. Nós hoje não vamos trabalhar nesse sentido, estamos com mais conhecimento. Estamos com mais conhecimento sobre a CONFIN, sobre ressoma, sobre o preparo, o planejamento dessa criança antes de nascer, principalmente o intermissivista, que tem toda uma assistência quanto ao núcleo familiar, a tarefa do grupo Karma e também do polikarma que ele vai desenvolver e todo o preparo que ele precisa. Então, hoje nós temos mais alguns recursos, naquela época não tinha, mas ele foi o primeiro a introduzir essa ideia de próxima vida, de ter a existir, ele chamava de reencarnação. E pelo que eu sei, aqui em Foz há uma escola, não sei se continua existindo, com essa linha, e outras cidades, São Paulo eu sei que tem também. Eu vejo assim com bons olhos, eu acho até uma pedagogia bastante positiva em relação às crianças, porque imagina só uma criança com os réus, porque aqui eu falei da patologia, a criança que já vem alterada, o soma alterado, mas muitas crianças não têm o soma alterado e vão frequentar escolas, vão estar junto com a família, o núcleo familiar, e como vão ser atendidas essas crianças? Quando elas já manifestam assim o desrespeito, elas não atendem a autoridade do professor. Então, nós estamos no caos educacional hoje em dia. Então, os professores, como é que eles vão agir com essas crianças? Então, mesmo que essas crianças não tenham, então, um ambiente favorável, pelo menos através da escola ou através dos professores, elas pudessem ter ou possam ter uma educação que restringam algumas manifestações instintivas delas. Mas através da educação, a criança aceitando aquilo e renovando a sua oportunidade de estar ressomada. Então, muitas com os réus não manifestariam na adolescência, ou muitos caminhos que elas seguem, de drogas e armas, o que a gente está vendo aí, que às vezes até nos aterroriza mesmo, que são os terrores aí, são crianças terrores mesmo, que estão soltas aqui pelas ruas, pela SOCIM, né, fazendo assaltos armados. Uma última coisa, só na página 28, ficou, claro essa ideia, ficou bem claro, porque é bem claro, muito bom. Na página 28, a primeira linha tem essa sisudez antipedagógica, isso aqui é o oposto de você, porque sisudez que eu vi aqui é a pessoa muito séria, mas aqui ela ficaria séria o tempo todo. Bom, você explica aqui é aquele professor que não interage, ele manda, ele é autoritário, né? Você já viu isso, Arlindo? Eu vi, mas não aqui no meio da Conscienciologia, eu vi em outros carnavais, eu vi. Então, eu posso brincar com você? Pode, você sempre pode brincar comigo. Arlindo, é que muitas vezes eu te vi sisudo assim. Lá em São Paulo, sisudo é sério, veja bem, o termo sisudo, ele é neutro, mas aqui está antipedagógico, porque tem hora que se tem que ficar sério. Veja bem. Mas aqui ele é negativo porque é antipedagógico, tudo bem.
Sisudo é uma pessoa que demonstra siso, um pouquinho excessivo. Eu fico sério. Mas siso quer dizer maturidade, quer dizer experiência. Então vamos com calma, é seriedade. Seriedade. Certo ponto, né? Ô, Pilar. No dicionário, sisudo está como pessoa séria. Então, aqui está como pessoa séria, mas mesmo assim, na tarefa de esclarecimento, ela pode ser antipedagógica, porque ela tem dificuldade de interagir. Ela manda... Escuta, vocês não acham que eu sou um cara sisudo? Quando quer, quando quer. Pilar... Quando aqui, você lê sério, você fica bem sério para ler isso. Pilar, fala. parabéns aí pelo seu verbete. Aqui, Traz a sua lucidez para nós. Naquilo que eu posso. Então, na minha atividade como professora e coordenadora pedagógica, para eu poder encaminhar alunos e fazerem estágio em escolas, alguns alunos em São Paulo solicitaram um encaminhamento para fazer o estágio na Rudolf Steiner, né? E aí já era do meu feitio, eu ia até a escola e fazia uma avaliação para orientar os alunos. Então, aquilo que para mim, como pedagoga, me chamava muito a atenção, foi assim, os professores dessa escola, ela ficava na Zona Sul, eles necessariamente eram, entre aspas, selecionados, né? Para quê? Para estarem de acordo, para ter um conhecimento sobre da filosofia, exatamente, né? E também percebi que os pais que colocavam os alunos ali naquela escola também tinham mais ou menos um encaminhamento. Exatamente. Então, o sucesso de uma escola, como você aí muito bem defendeu, né? O professor, ele é um orientador, ele precisa ter um exemplarismo, nem sempre ele é exemplo, infelizmente, né? Mas a questão do exemplarismo. E esses senões aí, essas questões, é que fazem realmente o sucesso de um futuro, de uma futura consciência, mesmo porque a gente sabe que cada consciência é um feitio, né? Mas ela fica sendo trabalhada ali porque tem toda essa estrutura, não é? Não só a questão assim do trabalho, da metodologia do Steiner, né? Mas essa outra questão que é mais intrafísica. Obrigada. Obrigada a você. Eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência, exemplificando aquilo que você escreveu na parafatologia, na página 28, na terceira linha. O desbloqueio energossomático coletivo. Relata um pouquinho como você trabalha isso enquanto professora. E depois, ainda na página 28, ao final, quando você fala das técnicas, no item tecnologia. Comenta um pouco, de modo geral, alguns exemplos práticos das técnicas que você utiliza. E complementando, parabéns pelo verbete. Eu acho que vai ajudar muitos que querem ser professores efetivamente. Você falou a palavrinha, efetivamente. Faz a diferença. Aqueles querem ser efetivamente, porque muitos querem ser só por status, né? Ok, verdade. Então, vamos lá. Aqui, o desbloqueio energossomático coletivo. Você já percebeu, em alguns momentos que você está aqui na tertúlia, um professor que dinamiza o campo e você sente um desbloqueio, você sente que a sua energia flui com mais facilidade? Sim. Esse é um exemplo, né? Então, agora,
da minha experiência, às vezes acontecia, porque cada aula, eu vou dar o exemplo do Instituto, porque é o exemplo que eu tenho assim mais dessa abordagem, né? Então, o desbloqueio do professor predispõe, principalmente naquele horário da técnica energética, de mobilização. Aquilo parece uma coisa simples, é fazer uma MBE, né? É a MBE. Mas a MBE é a MBE. Ela só é se for bem desbloqueadora, se ela facilita para os alunos o desbloqueio. Porque aí, naquele momento, é o que foi já perguntado aqui, sobre o epicentrismo. Nesse momento, o professor é o epicentro energético. Ele é o epicentro energossomático daquela aula em que ele expande as suas energias, a equipe extrafísica trabalha e expande para os alunos. Se você, agora, nesse momento, você sintonizar a equipe extrafísica, você vai senti-la. Porque ela está aí se manifestando. Né? Deu para entender, então, esse desbloqueio energossomático coletivo? Sim. Então, ele funciona pequeno, né, com pequenos grupos, poucos alunos, e com mais alunos, com plateias maiores, e até aqui no tertuliário. Pilar. E tem mais uma coisa que ela perguntou. É a mesma pessoa? Não, é outra. Então, espera um pouquinho que ela perguntou sobre as técnicas parapedagógicas, né, que ela perguntou. Sim, isso. Reeducativo. Porque as técnicas parapedagógicas são todas essas técnicas, tanto energéticas, técnicas do conscienciograma, de perguntas, de análise, de respostas, que nós damos para avaliar, para qualificar a nossa manifestação. Então, se é na sala de aula, se é como professor, eu vou escolher, então, alguns dos meus trafores ou trafares e vou estar fazendo o quê? Utilizando técnicas de reflexão, técnicas energéticas, que provavelmente eu não preciso estar mencionando detalhes aqui. Você pode buscar ou você até já conhece. Se você parar um pouquinho e pensar, vai ver quantas técnicas você já conhece de manifestação de energias ou de mobilização energéticas, e todas elas são de base reeducativa. Porque elas, quem movimenta energia não consegue ser o mesmo depois de manifestá-la. Quem movimenta energia, ele pode até resistir a fazer as mudanças. Por exemplo, pensênicas, mas energeticamente ele está mudando. Só que tem a ressonância ainda dos pensênis, que ele vai ter que ir mudando, né? Então, eu reforcei aqui a parte reeducativa para a pedagogia. Daí a liberdade e a responsabilidade que nós temos com esse conhecimento. Ele é uma arma poderosíssima, né? Muito poderosa mesmo. Tá bom, Patrícia? Ok, obrigada. Tá, agora... Deu para entender essas técnicas parapedagógicas? Sim, sim. Existem várias números que você pode estar buscando. Ok. Agora, Pilar, Tânia, Sim. aqui em cima, no ar. Oi, Tânia. Página, por favor. Página por favor, 20. eu não tenho. Por favor, página 28, parafatologia, no meio da quinta linha, de cima para baixo. Fala um pouco desses alunos, está bem no meio. Os alunos extrafísicos não identificados. Fala um pouco desses não. E também fala dos identificados. Mas se eles não são identificados, para que eu vou falar deles? É o quê? Para que precisa falar deles se eles não são identificados, né? E por que você colocou como ponto? Qual foi a sua ideia? A minha ideia é a seguinte, porque mesmo que nós não identificamos, eles estão presentes. Sim. Então, isso é para alertar-nos, alertar o professor, alertar a pessoa que trabalha com energias, dessas presenças, muitas vezes não identificadas. Ou, às vezes, elas são pressentidas, nós percebemos, somos impressionados pela presença delas, mas, às vezes, não identificamos quem são. Perfeito. Não identificamos as personalidades. Agora, aqui é para alertar que, pelo menos, identificar a presença, identificar mudança de campo, para pior, para melhor, porque nós vamos saber lidar, se o campo está piorando, baixou, o que aconteceu, o que eu preciso fazer agora.
Se o campo melhorou, vamos manter esse campo. De que maneira que eu mantenho um campo? Com as técnicas mais pró-evolutivas, parapedagógicas, reeducativas. Tá ok, muito obrigada. Deu para clarear, Tânia? Perfeitamente, eu fiquei não identificado. Ele identificado, ok. Perfeito, ok. Agora, eu tenho uma sugestão. Objeto não identificado, mas presente. É relevante, você está atento a essa possibilidade, né? Agora, de repente é uma nave, né, capitânia? Pilar, eu tenho uma sugestão. Sugestão não, eu quero falar alguma coisa. O título professor intermissivista. Você é uma professora. Isso me chamou a atenção pelo título do seu verbete. E quando você bota na sinonimologia, você usa duas palavras que são comuns de dois gêneros, né? Por que você botou professor? Quer dizer, você está ressaltando um gênero masculino. E você é uma professora. E na sinonimologia você botou docente e agente, que poderiam ser. Por que você escolheu professor? Porque que tem a professora, né? Que é você é uma professora. Mas eu me diferencio como professora só aqui. Do lado de lá, eu sou ele ou ela. Não poderia... Sim, ele ou ela. Mas então docente, comum de dois gêneros. Então é só para alertar. Me chamou a atenção. É que esse conhecimento independe de você renascer como homem ou mulher. Sim, mas tem a questão do gênero. Nós nascemos. Então nós precisamos aprender a lidar com o gênero que nós temos agora. E vamos aprender a lidar com esse conhecimento com o gênero que nós estamos manifestando. A consciência não tem gênero, mas a consciência tem. Me chamou a atenção. Não, tudo bem. Que bom que chamou a sua atenção. Essa é a intenção. Tá ok. Muito obrigada. Ajudar em você, Tânia, isso aí pode ser o para-professor e a para-professora, é a mesma coisa. Eu sei que seriam as mesmas coisas, mas professoras... Ressaltar isso, né? Não, porque às vezes ressaltam o gênero. Aqui o senhor mesmo, professor. Para a verbetógrafa. Gostaria que a senhora aprofundasse sobre a autoexposição do professor intermissivista em sala de aula, ao falar de sua experiência pessoal, seus trafares e trafores e sua autopesquisa, que geralmente está relacionada às suas dificuldades existenciais. O que ela está sugerindo? Ela está querendo que você fale sobre isso. Sobre a autoexposição? Essa autoexposição, ela precisa estar num nível de elaboração que venha a facilitar a orientação, o esclarecimento dos alunos. Não é uma autoexposição, assim, que ela vai contar tudo o que aconteceu durante a semana com ela. Não é uma autoexposição que ela vai contar os fenômenos que aconteceram durante a noite. Isso só vai confundir e atrapalhar o desenvolvimento daqueles alunos orientandos dela, né? Eu vejo que a autoexposição, então, à medida que vai fazendo o autoconhecimento e surge aquele momento de interação e que vai beneficiar, provavelmente, às vezes, não é só aquele aluno que perguntou, ou não é só aquele momento da explanação que veio a ideia de dar o exemplo, que vai acontecer. Provavelmente, esse exemplo de vida aqui vai estar influindo nos outros que estão do lado de lá e estão acompanhando os alunos que estão à nossa frente. Então, essa autoexposição, essa autopesquisa precisa ser muito bem auto-organizada, assim, tirando proveito do ensinamento dessa experiência. No caso da pessoa que está desenvolvendo o parapsiquismo e percebe que está mais lúcida em relação à sua proex, mas em alguns momentos começa a ter sensações que se assemelham à crise de pânico, tontura, estranhamento do próprio corpo, opressão e medo intenso. O que ocorre extrafisicamente com essa pessoa e que posturas e técnicas deve ter para não ceder à pressão e se acovardar com a situação? Isso está acontecendo pela segunda vez após um período de ter se afastado da conscienciologia pelo mesmo motivo. Sendo parceiro, o que posso fazer para ajudar?
Olha, tanto a pessoa quanto vocês podem ajudar através das energias e aumentar a autodefesa energética. O EV trabalha por aí e liquida o assunto. Agora, a pessoa tem que trabalhar com as energias para ela afastar qualquer heteroassédio que haja no assunto. Fiz o CIP em outubro de 2011, no Rio de Janeiro. E no período que estava frequentando o curso, comecei a ter mais percepção, inclusive melhorar o EV. No momento, percebo que ficou mais difícil conseguir chegar ao EV. Qual a direção que devo seguir para desenvolver minhas percepções, projeções e, consequentemente, a minha evolução? Olha, a primeira coisa é trabalhar mais, insistir com o EV e ver em torno aí do seu ambiente, do seu holopensene, o que tem para reformular, para melhorar. Às vezes é isso. Agora, para você, em Fatologia, página 28, terceira linha, poderia ampliar os autotestes. Os autotestes são escolhas de instrumentos e ferramentas que nós temos um exemplo aí dos 700 experimentos. Esse é um bom exemplo e um exemplo básico, né? Onde a gente pode encontrar os autotestes para fazer a renovação e a qualificação do nosso nível de interdimensionalidade, quer dizer, o nosso nível de recuperação de cons do curso intermissivo. Então, esses autotestes são esses instrumentos, essas técnicas parapedagógicas, paraeducativas, que facilitam o nosso desenvolvimento consciencial, o nosso crescimento, e, inclusive, aumentando a cognição para uma manifestação e um esclarecimento melhor da TARES. Logo em seguida, quinta linha, a estafa psíquica. A estafa é quando o professor, ou no caso a própria consim, né, ela não está prestando atenção e nem tomando conta do seu soma. Então, ela não está sabendo valorizar os limites da manifestação somática, ou cuidar do sono, da alimentação, dos exercícios. E, ao trabalhar, às vezes, várias horas, sem esse respeito somático, ela se encaminha por uma estafa psíquica, e onde ela se sente sem produtividade, porque ela não consegue renovar as energias, fica num ponto que ela mesma, às vezes, precisa até de ajuda externa, ou de ajuda, de uma heteroajuda, para voltar ao seu equilíbrio e poder fazer a sua manutenção psíquica. Na parafatologia, página 28, segunda linha, a instalação do campo energético intermissivo didático terapêutico. Vamos falar novamente. É que a gente já abordou de certa forma, mas vamos novamente, como que instalamos o campo energético intermissivo. O professor, ele vai instalar esse campo à medida que ele consegue qualificar e chegar nesse nível intermissivo. Então, o nível de campo que ele instala através do seu estado vibracional, através da expansão das suas energias, através do seu holopensene, é que vai dar a qualidade desse campo energético intermissivo, didático e terapêutico. Por quê? É aquilo que eu já mencionei também. Movimentar energias leva a mudanças. As pessoas, às vezes, não estão atentas a essa mudança, a essa necessidade de mudar alguma coisa. Todo dia há uma mudança. Todo dia tem algo diferente a ser observado. Então, a instalação do campo individual, onde ele estiver, vai melhorar e amplificar o campo das outras consins, ou consciex também. Agora, na terceira linha, a minimização de paravariáveis indutoras de patologias conscienciais. Também, mas se há necessidade, vamos repetir. Só que eu vou pedir um minutinho para tomar um pouco d'água.
É hora de tomar água. Pode tomar. Você está com a água aí. Eu não me sinto à vontade, não. Está aberto aqui. Então, vamos lá. A minimização do... Está aqui. A minimização de paravariáveis indutoras de patologias conscienciais. Nós já falamos que a consciência, que nós trazemos várias qualificações ou qualidades de outras vidas. E aqui, às vezes, algumas ficam inertes, amortizadas e não aparecem. Outras começam a aparecer dependendo das interações que nós fazemos nos relacionamentos com as outras consciências. E quando aumentamos o nosso autoconhecimento, a nossa autocognição, aumentamos também a qualidade da nossa energia através da expansão do nosso abertismo pensênico, nós vamos favorecer a minimização dessas paravariáveis indutoras de patologias. Essas paravariáveis que estão tentando se incrustar, que estão tentando reaparecer em nossa personalidade atual. Então, nós vamos estar minimizando à medida que nós fazemos a autocura, ou a autoconsciencioterapia, junto com a autoconscienciometria, e todos esses instrumentos e recursos que nós temos hoje para manter a consciência mais harmonizada, mais equilibrada, a caminho da desperticidade e também ao caminho do serenão. Não sei se te satisfez o teletertuliano, né? Quais são as suas dicas para quem hoje é consim e deseja se tornar professor intermissivista na próxima intermissão? É possível ser professor intermissivista e simultaneamente aluno de curso intermissivista? Claro que sim. Sim. No curso inferior ele dá aula, no curso superior ele recebe aula. Justamente. Qual o problema? Eu acho que simultaneamente, quando há necessidade desse preparo, você se prepara como professor, mas é aluno da equipe extrafísica que está te fazendo a parapreceptoria, né? A circuncisão ou postectomia, que é o nome científico, é possível como um procedimento religioso por algumas culturas. É vista como um procedimento religioso. Recentemente, estudos indicam prevenções de doença. Essa intervenção seria correta para melhorar o sexo ou seria mutilação? Isso é tapiação, que o negócio, os judeus e mais dezenas de países ainda fazem, cometem a circuncisão e também a infibulação nas mulheres. É mutilação do homem e mutilação da mulher. Isso é um erro, está errado, vai contra a biologia humana, contra o androssoma e o ginossoma, e eu já falei aqui, a biologia humana não admite mutilação. Agora, arranjar essa desculpa, que é igualzinha àquela desculpa que o vinho é ótimo para quem sofre do coração. A mesma coisa, é muito bom para evitar que dê doença. Eu nunca fui circuncidado e estou com o negócio funcionando em alto nível, com 80 anos. Tem nada disso. Aqui, tem nada disso. O que se passa? A glande, que é a cabeça do pênis, quando acaba o prepúcio, que eles cortam o que tampa, a sensibilidade da glande cai. Por isso que tem aquele livro dos judeus, que tem 220 páginas, custa $12 quando eu fui comprar lá em New York. Então, você abre o livro, não tem nada, é só página em branco. Vocês entenderam, né? A mensagem metafórica do livro. Outra coisa, foi feito por judeu porque dá dinheiro. O livro estava vendendo adoidado. Só página em branco. Então, é sexologia judaica, que era mais ou menos o título dele, era isso. Isso em New York, por causa do processo de quê? Circuncisão. Outra coisa, existe, por exemplo, o doutor Moisés Stratberg, que é o pai do Regis, etc., nosso amigo, que já escreveu um livro sobre isso. Ele é judeu. E ele combate o processo da circuncisão. Mas é tradição, vocês sabem. A coisa mais difícil que tem é o
povo deixar a priorismose dos tradicionalismos. Judaísmo, o pan-judaísmo, tem 5 milênios de vida. Então é muito difícil deixar isso. Talvez seja a tradição mais antiga que tem. Por exemplo, tudo aí que é do cristianismo é derivado do pan-judaísmo. Tudo. Então, como é que fica? É muito difícil. Agora, que é a mutilação, é a vovozinha, é lógico que é. Que negócio é esse? O cara nasceu para proteger a sensibilidade, vocês estão entendendo? O processo todo da glande é básico na questão do homem. É a base de tudo. O êxtase sexual, existe vida, sensibilidade da glande. Na hora que corta aquilo, e aquilo vira um badalo de sino, sem proteção, o que acontece? Acabou, fica banal, porque o ano inteiro está encostando em tudo. A hora que passa, qualquer encostar, chama relar. Por exemplo, relacionamento, relação sexual. É o ato relar, uma coisa que rela na outra. É isso aqui que dá o êxtase, que dá o orgasmo, a excitabilidade. Se aquilo está rodando na roupa, tudo quanto é lado, já não tem mais proteção, acabou. É lógico que vai para 6,5. Então, vocês estão entendendo. Olha a lógica da fisiologia. Então, é aquilo que a gente fala, fisiologia, a gente não deve ir contra a fisiologia, mas tem uma coisa mais séria, mais ampla. A gente não deve ir contra a biologia humana. Isso aí vai. Então, é uma besteira muito grande. Agora, veja, os judeus pegaram mais as coisas a partir da circuncisão. Já tem uma série de gente aí de outras áreas, que são primo deles, às vezes até muçulmano, que fazem fibulação. Então, em vez de cortar os homens, eles cortam as mulheres, mutilam as mulheres. Por quê? Tem medo das mulheres. A verdade é essa. Agora, então, tanto um quanto o outro estão tudo errado, devido ao processo de mutilação. Agora, veja, em pleno século XXI, com toda a ciência que está aí, a eletronáutica, as coisas todas, a fisiologia que estudam tanto aparelho examinando todo mundo, até há pouco tempo eram 28 países que cometem ainda essas mutilações sexuais. 28 países. E depois o povo acha que não tem primatas mais humanos. Presta atenção, primatas. Os professores de curso interdisciplinar são todos evoluciólogos, isso é com você, né? Estão todos evoluindo. Saiu bem, saiu bem. Se não são evoluciólogos, eles estão caminhando para isso. Estão caminhando para isso. Você também. E tem e por incrível que pareça, o nosso chefe. Pois é. Pois é. É muito comentada essa questão de que a aula não acontece somente na sala de aula, né? E que também acontece fora. Eu diria o contrário. A aula também acontece em sala de aula. Então, tem uma hora-aula oficial e tem aquela extraoficial que acontece o tempo todo, né? O professor Valdo comentava, lá pela década de 1980, que naquela época era muito difícil conseguir formar os professores, e ele dizia, um dia as pessoas vão implorar para dar aula e não vai ter mais espaço. Eu acho que até certo ponto nós vivemos esses dias hoje, porque se a pessoa hoje não correr atrás de uma boa formação forte, docente, ela não entra mesmo em sala de aula, porque embora as oportunidades existam, elas têm uma triagem. Então, aquele professor que tem uma formação docente sem base, né, ele ainda está muito primário na forma de apresentar o conteúdo conscienciológico, ele fica meio sem lugar. Eu queria que você comentasse isso, o que era antes fácil, que a gente quase que pegava laço, era a técnica da chapa quente. Hoje, a chapa quente, ela tem etapas, se a pessoa não fizer aquilo, ficar muito orgulhosa, querendo achar que sabe muito, ela não vai entrar em sala de aula. E a ausência, essa lacuna, a gente percebe claramente, principalmente na hora de apresentar o verbete. Ela fica clara, essa ausência da vivência da sala de aula. Você pode comentar isso, Pilar? Posso sim, posso comentar, porque foi uma experiência bem vivida. Eu presumo que a minha experiência foi bem vivida nesse sentido, porque logo em seguida, bom, eu tenho que citar, né, professor, assim, Valdo Vieira foi uma senha para mim.
Eu encontrei essa senha no jornal da Gazeta da Zona Norte, no bairro de Santana, né? Então, essa palavra, para mim, foi a senha para não deixar mais de me desligar dessa senha. Então, essa era a senha. Agora, só a senha resolvia? Não. Precisei, então, investir nisso. Acontece que ele foi lá no bairro que eu morava, foi lá pertinho, eu ia a pé para assistir as palestras uma vez por mês e tal. O instituto foi aberto ali na Avenida Nova Cantareira, pertinho da minha casa, dava para ir a pé, voltar a pé. Então, quer dizer, foram lá me buscar de berço e tudo. Então, apesar de estar ainda muito pesada, vamos dizer assim, com muita coisa carregada, eu consegui entrar como voluntária, e o caso que, assim, logo em seguida, dando aula com o livro Projeciologia. Aos poucos foi se formando até aquelas listas, né, de que conteúdos do Projeciologia nós colocaríamos na primeira aula, na segunda, na terceira. Depois é que foram sendo assim mais preparados os alunos, e então, com respeito aqui à professora Malo, né, os cursos e o preparo, né, os treinamentos para os alunos. Então, nós éramos, ao mesmo tempo, professores e alunos do aprendizado de preparação para as aulas. Mas, nesse momento, era aquele livro, o básico. Não tinha nem os 700 experimentos. Depois já começou a complexificar com 700 experimentos. Tinham alguns outros livros e tal, mas esses eram básicos para se dar aula. Agora, veja hoje, para se dar aula, o que o professor precisa, pelo menos, ter uma noção do Projeciologia, do Homo Reurbanizatus, dos 700, do Homo Pacíficos, e mais um pouco, aí uns 10 volumes de enciclopédia. Então, quer dizer, ele chega agora, se ele não tiver uma preceptoria, e assim, com a boa vontade dele assimilar tudo isso, né, de assimilar pelo menos num certo nível, para dar aula. Então, dá para se ver a diferença que é. Mas, provavelmente, também, eu levanto a questão seguinte: os intermissivistas, hoje, eles também estão mais preparados para assimilar esse conhecimento. Isso dificulta ainda mais para o professor sem base, sem uma cultura conscienciológica forte, porque o tertuliano assiste a tertúlia e fica mais a par dos conceitos do que o próprio professor. Principalmente se ele não assiste tertúlias ou se ele não é um frequentador razoável dessas tertúlias, ou mesmo em casa. Então, a gente vê o aluno está superando o mestre em vários contextos. Se a pessoa que quiser entrar na sala de aula não tiver uma vivência muito bem embasada, ela vai pagar mico na sala de aula, porque o aluno vai questionar coisas que ela não estudou. Ela está lá só no CIP, né? Antes a gente tinha o Projeciologia, era um conteúdo que, bem ou mal, se domina, se aprofunda e se tem as experiências. Agora, a situação é muito diferente. Não é desanimador, pelo contrário, é muito mais estimulante, porque a formação hoje ela é muito mais completa. Mas quem não buscar essa base também, eu vejo assim, pular direto na enciclopédia sem estudar o Projeciologia, a pessoa vai ficar claudicante. Se ela não conhece os 700 a fundo, e aqueles testes, muitos deles até não aplicou, também não vai dar conta do recado. E a gente nem está falando do for, do confor, né? Aí nós falamos do conteúdo, o for do confor. Os cacos docentes que precisam desaparecer, os nenené, os tatatá, o branco mental, aquela situação toda que denota que a pessoa não está fazendo um exercício intelectual sério. Então, Pilar, eu acho esse assunto assim de profundo nível de discussão, essa parte. E bem atual, né? É muito atualizado, porque o professor bem hoje atual, ele está numa condição bem complexa. Da atuação do professor, porque apesar da responsabilidade, olha a satisfação que esse intermissivista vai ter de estar podendo realizar a sua autoproex. E você vê que o ensino, nós tínhamos um ensino forte. Acessar, recuperar os cons, tem mais ambiente para ele recuperar cons. Muito a mais. Gente, onde que ia recuperar? Na Avenida Brasil, no Rio, na Rua Augusta, em São Paulo? A gente estava no meio de uma baratrosfera. Agora você vê, Pilar, que isso fez de nós alunos de uma escola forte.
A gente vem de uma escola forte de conscienciologia, você concorda? Sim, porque a gente... É o mesmo problema do ensino em geral, da educação em geral. A educação em geral hoje ela é leviana, superficial e cheia de defeitos, porque o próprio professor não tem formação. E a gente não pode chegar nesse erro em relação à parapedagogia, à para-reeducação. É preciso suprir essas lacunas de conhecimento técnico da conscienciologia em todos os níveis, para o professor não ficar descalçado, porque senão o ensino vai ficar fraco também. E ele acompanhar com a sua autoconsciência. E vivência, e muita vivência da pessoa. Com a autoconsciência dele, ele poder acompanhar e tirar proveito de qualquer experiência. Porque aquilo que você lembrou também, a experiência não é só da sala de aula, é de toda a vida dele, desde que ele saiba organizar esse conhecimento para se autoexpor. Sim, porque o conteúdo real da conscienciologia é a conscienciologia aplicada, é o estilo de vida. Sim. O estilo de vida da pessoa que vai para a sala de aula para passar os conteúdos para o aluno. Quando ele chega com o curso intermissivo, ele fala, bom, e agora? Eu estou nessa dimensão, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Onde que eu posso aplicar isso? Como é que eu vou vivenciar isso? Então, o professor mostra o exemplo dele, que é possível aplicar no dia a dia esse tipo de experiência. E não é aquilo da devassa, como você respondeu. A autoexposição na sala de aula não pode virar uma devassa consciencial de você expor fragilidades e condições totalmente deslocadas naquele momento. Então, tudo isso ainda precisa ser visto com muita seriedade pelos nossos professores. Procurar um ensino forte. Mas eu vejo assim com bons olhos e tenho visto assim a dedicação de muitas pessoas, inclusive até abrindo escola na SOCIM, coisa que não se pensava antes, né? Quer dizer, já tentando levar esse nível. Talvez ainda não esteja conseguindo levar esse nível todo da conscienciologia, vamos dizer, dessa base toda para a SOCIM. Mas, quer dizer, já vão... vai semeando, vai colocando sementes, vai tornando o terreno menos árido da SOCIM, para que essa escola tenha redes também, né? Obrigada. Já pensar em criar colégios educacionais conscienciológicos na formação básica, ao modo da logosofia que já faz? Não, ao que nos consta não. Nós damos aula, mas assim, são cursos livres e não impingidos ou institucionalizados. Quando quiser fazer daqui uma universidade, eu dei conta. E muita gente junto comigo. Não foi teria perdido essa autonomia, não, essa expansão. Nós temos o Ministério da Deseducação, a situação não está boa. Né? Então, mas só as aulas, assim, eu vejo uma expansão muito grande por causa da tertúlia mesmo. A tertúlia deu uma expansão tão grande aí, ela domina hoje o planeta, em todos os lugares do planeta. Por todo lado aparece gente. A colisão de paradigma com a educação formal na escola, do MEC, por exemplo, seria fatal para nós. Então, nós teríamos que nos enquadrar. Acaba toda a pesquisa. Muitos tentaram fazer isso. Fica com o negócio na boca, não pode falar nada, é a mordaça. Professora Pilar, qual a sua opinião sobre a nominação facilitador ao invés de professor? Se for usar facilitador na escola que está aí, nós estamos perdidos. De quê? É de droga? É de bullying? Contrabando? É contrabando de ideias? O que é esse negócio de facilitar? Existe também aquele facilitário que vende camisa mais barata. Olha, eu acho que, do modo geral, pode ser uma sinonímia no geral, assim, de um professor e um facilitador. Agora, dependendo desse nível de interação, ele pode ser um facilitador, porque ele já está sendo um professor facilitador. Ele já está sendo um dominador, vamos dizer assim, já tem um domínio de conhecimento que facilita essa interação. Nesse sentido de facilitar a interação, ter o domínio do seu psicossoma, nessa liberação de entrosamento, de conhecimento da holosfera da outra pessoa, da psicosfera, e dar o que ela precisa, estar em sintonia com a equipe extrafísica, com o amparador, com todo esse conhecimento que embasa a sua formação, ele é um facilitador. Gostaria que a verbetógrafa falasse sobre a tendência de ensino nos dias de hoje no Brasil, que repudia a necessidade da memoração dos conceitos. Existe hoje uma espécie de imposição de que tudo tem que ser lúdico e divertido, e a memorização dos conceitos aprendidos está fora disso.
A memorização está sendo encarada como um mal a ser combatido e muitas vezes taxada como sendo decoreba. Temos hoje metodologias ditas avançadas, mas que produzem jovens que são incapazes de responder a 5 questões. Quanto é 8 vezes 8? Qual a melhor forma de prevenir as pessoas contra o engodo de que memorizar não é importante? Está aí um trabalho para o professor intermissivista. Que trabalho que o professor intermissivista vai ter ou está tendo na SOCIM, que é a mudança dessa cultura da reeducação. Chamo reeducação porque, de alguma maneira, a consciência já tem alguma educação, seja boa ou má, ela tem. Então, é reeducar. Então, a cultura da reeducação, a cultura da parapedagogia e da interassistencialidade. Então, é assistir a essas outras consciências. E dentro do nível de possibilidade de, não, sem ser intrusivo, mas influenciando, porque essa é a autoconsciência maior, de maior responsabilidade. É a influência que tem a consciência que trabalha com o energossoma. Então, ela vai influindo, mesmo que pouco a pouco, ela vai influindo nessa cultura e vai lapidando as pedras, vai tirando algumas do caminho, vai alisando o espaço para poder entrar com essa nova condição cultural de reeducação dessas consciências, não permitindo desvios, assim, né? Não permitindo esses desvios que estão havendo, de engano assim, muito grande. Então, assim como esse tertuliano perguntou, que outros também se perguntem o que eles estão fazendo, seja na sala de aula ou seja fora dela. O que essa consciência está fazendo? O que já posso fazer para melhorar? Eu me melhoro e melhoro o meu ambiente, melhoro as circunstâncias, o ambiente em torno de mim e ambientes maiores também. Até um campo de futebol. Né? Pilar, aqui no A, Jorge, na parafatologia, eu queria que você expandisse um pouquinho aqui o estágio ou treinamento na TARES extrafísica. Durante o curso intermissivo, nós temos muitas atividades, né? E aqui, na parafatologia, a gente tenta colocar algumas delas, que são atividades disciplinadoras de como a consciência se conduzir. Então, ela promove, ela entra, ela se inscreve em estágios, ela treina essa TARES extrafísica. Por quê? É a interassistencialidade, é a orientação, é o aumento do conhecimento, aumento da cognição, para depois implantar quando ressomar, quando ela vai desenvolver o planejamento da AutoProex, ela vai, então, nesse planejamento, introduzir o que ela traz nessa paramemória, o que ela traz do curso intermissivo, que é a TARES extrafísica. É esse conhecimento dessa tarefa esclarecedora. E buscar, à medida que recupera, ir implantando, ir manifestando, ir conduzindo-se de maneira cosmoética nesse trabalho. Está assim? Está bem, Jorge? Queria só fazer uma pergunta para o professor, se ele soube de mais uma notícia de mais um ator de Hollywood, que o senhor teve lá há muito tempo, né, que morreu ontem por drogas e bebidas, a Whitney Houston. Morreu no hotel ontem. Parece que morreu uma pessoa no Brasil também, né? O Vando. Morreu também. O Vando. O Vando durante a semana. E ontem, às 9 e pouco, ela foi achada no hotel com possibilidade de droga e bebida. Você estava falando? Pois é, mas esse povo todo já entra já sabendo que vai morrer mais cedo. Eles já entram porque são risco maníacos. Todos são suicidas lentos. 48 anos. E aquele menino... Durou muito, a maioria está morrendo com 27. E aquele menino que fez o Esqueceram de Mim, eu vi a foto dele essa semana, ele parece um cara de 80 anos.
Está com 30 anos, se eu não me engano, 30 e pouco. Sei, mas agora eu estive em Hollywood e vi como é que é. É uma mazorca, uma loucura. Aonde domina a imaginação, sai de baixo. A baratosfera toma conta. Imaginação. Imaginação é um perigo. A gente tem que ordenar, vamos dizer, educar, domesticar a imaginação. Imaginação é fantasia, o negócio não é fácil. Eu, uma hora, ainda quero falar aqui para vocês sobre o processo da comparação que eu faço entre a literatura antiga, por exemplo, dos exploradores, e a turma da internet hoje. É o mesmo povo. A loucura é a mesma. Os negócios estão tudo aí. São as peripécias literárias dos exploradores da agora. Por exemplo, Colombo e o blogueiro. É a mesma coisa. Colombo, que ele escreveu de besteira nas excursões. Agora, eu posso trazer com detalhes. É só pegar, que hoje tem muita gente que já pesquisou. Então, a gente vê como é que é isso. Então, esse povo todo está mexendo. A cinematografia é o reino da fantasia. Então, aí o povo fica tudo, piradão. Uma outra coisa, um monte desses cantores, atores, atrizes, eles fazem determinado papel que evocam aquelas personagens deles. Eles ficam assediados, entra em verdadeira, a hora que ele vai assim, que ele vai interpretar alguma coisa, ele está lá. Eu vi isso em Hollywood. Aí eu olhava, tinha um cara tomando conta dele, daí a pouco o cara incorporava nele. O ator então saiu, o povo batia palma. O assediador é que é o ator, não era aquele ator. Ele estava totalmente possesso. Você ouviu uma entrevista naquele programa da Oprah, que tinha um ator negro, e que ele disse que a história dele era sempre fazer papel de vilão, mas que ele não ia aceitar mais fazer, porque aquilo estava dando muita alteração nele, e ele não estava conseguindo mais conviver com aquilo. Evocação, o cara cai no buraco. Isso porque estava justamente, acho que é isso que eu estou falando. Agora, gente, a ignorância quanto ao processo do heteroassédio, do autoassédio, da possessão, é que cria o maior número de doenças na Terra. Isso é que é o sério. Durante o ciclo menstrual, as mulheres sofrem a TPM. Durante esse período, seria indicado fazer a TENEPS? É lógico. Qual a questão? Deve ser indicado. A questão da mudança de humor influencia de alguma forma esse trabalho? Olha aqui, a TENEPS foi feita para acabar com as doenças. Não se pode ter medo de doença para praticar a TENEPS. Besteira essa. Está cuspindo para cima aí a sua pergunta, tá? Olha bem aí, vai cair no seu olho. Professora Pilar, explique a relação do professor intermissivista com si e a frequência dele às aulas extrafísicas de curso intermissista adiantado. Poderia exemplificar? Essa não quer nada. É com você. Eu lamento não poder ser exemplo. Mas dedução, conhecimento, de quanto a dedicação à tarefa, quanto a dedicação ao trabalho consciencial faz com que haja interferências, influências, e também se chegue a ter aulas. Provavelmente eu posso até algumas dizer que era do curso intermissivo. E rever essas aulas do extrafísico. Rever conhecimentos, inclusive relembrar quem foi seu professor no curso intermissivo, ou alguns professores. Isso é possível, mas dizer assim com que frequência, com toda essa entonação de que já poderia ser a maior, ainda é um pouco difícil para mim. Não sei se satisfez a sua curiosidade ou o seu empenho em trabalhar para conseguir. Talvez eu não cheguei, mas você chegue lá. Pilar, letra A aqui em cima, letra A. Que beleza, tem um coro aí. Pilar, Pilar. Vou dar seguimento aqui, então, na pergunta. Primeira, segunda voz. Eu não vi quem é. Valesca. Bala. É a soprano aqui, soprando. Soprano, tá bom. Na página 28,
na codigologia, primeira linha, é o seguinte: tem o Código Pessoal de Cosmoética, o CPC, que, na verdade, é uma verpom que foi trazida aqui pelos intermissivistas, né, por um intermissivista especificamente. Eu queria entender melhor essa diferença do Código Evolutivo dos intermissivistas. Bom, como eu vejo, o Código Pessoal, eu posso ter meu Código Pessoal para a minha vida, né? Esse Código Pessoal, eu vou introduzir itens que eu quero para a minha vida intrafísica. O que eu quero fazer com esse código? O que eu quero respeitar? O que eu já consigo respeitar? O que eu quero conseguir ser mais cosmoético, menos, aproveitando meus trafores, aproveitando também os trafares, para conduzir esse código de cosmoética pessoal. Agora, o código do intermissivista está mais relacionado ao curso intermissivo. Ele está no período intermissivo. Então, ele tem experiências lá no intermissivo. Aqui nós temos experiências fora da conscienciologia também. Então, lá no intermissivo, nós temos experiências com vários grupos. Depois que nós nos encaminhamos para o intermissivo, às vezes nós voltamos para algum grupo para até fazer o aprendizado e poder colocar no nosso planejamento aqui. Esse passa a ser o nosso código evolutivo intermissivista. Então, o que eu tenho, o que eu lembro lá do intermissivo, que eu preciso colocar? Geralmente está ligado e relacionado com a autoproex. Mas pode ter algum outro ponto importante que seja mais grupo kármico, policármico, não seja restrito só ao planejamento da proex, que seria a alavancagem da evolução, mas também a aparar outros campos da consciência que estão necessitando de reparação. Entendi. Então, a gente pode dizer que faz parte da nossa tarefa, dentro dessa elaboração de Código Pessoal de Cosmoética, fazer o download dessas informações do Código Evolutivo dos intermissivistas, de certa forma. Colocar em prática aqui, na condição intrafísica. A experiência que nós tivemos lá. Entendi. Pilar? Está claro. Que pode ser não só desta última intermissão, pode ser de outras intermissões. Possivelmente. Tá, eu tenho só mais um detalhe. Nessa mesma página, dentro da parafatologia, só uma condição que eu senti falta, dentro da parafatologia, que seria o para-dever do intermissivista, no caso, ser um professor, né, intermissivista. Então, eu acho que isso está muito relacionado com o para-dever. É só uma sugestão, não sei se cabe aí, mas para você pensar. Tem o para-direito, né, dentro da paradireitologia, e, no caso, é que eu enxergo muito como um para-dever isso. Dentro das nossas cláusulas. Eu acho que até dentro das cláusulas dos intermissivistas, talvez constasse dessa condição, né, do para-dever. Do para-dever como um exemplo de... Sim, como professor exemplarista, retrocognitor. Isso, e como código evolutivo ter também o para-dever, né? É que tudo aquilo que nós colocamos com autoconsciência é uma responsabilidade assumida, um dever a ser cumprido. É, né? Isso mesmo. Seja feito aqui, mas com as obrigações de lá. Obrigada, viu? Pilar? Vou anotar aí para dever. Na página 32. Para depois a gente... Pois não. Pilar, página 32, o item 37, você pode dar uma explicada, por favor? Cosmovisão. Desculpa aí a demora, viu? Está perdoado. Aqui está. Você quer saber o quê? Você leu? Você quer que eu leia? Eu ia fazer essa observação, mas já que você falou, não quero que você leia, não. Quero que você explique. Então, você lê e eu explico. A integração mental dos componentes do tema pesquisado, a visão de conjunto da realidade evolutiva intraconsciencial, e aí a interação cosmoanálise e cosmossíntese.
Qual é a sua dúvida aqui? Então, me dá uma explicação na interação cosmoanálise e cosmossíntese. Como é que você faz essa interação? À medida que você tem os seus itens de vida analisados, eu estou dizendo da vida, mas pode ser intraconscienciais, pode ser conscienciais propriamente ditos, você faz essa análise particularizada, por partes. Depois, você junta numa síntese, porque sempre tem algo que predomina, que é o padrão, que é o seu padrão daquela análise. Você tira um padrão dali, aquela é a cosmoanálise, e vai interagir, então, com o quê? Aquele padrão com a cosmossíntese, com o entendimento que, às vezes, em poucas palavras, que é o que acontece, às vezes, aqui no nosso paradoxo, em poucas palavras, você pôs um monte de coisa, né? Com uma maneira de dizer, ali está implícito um mundo de verdades relativas, né? Um monte de ideias, vamos dizer assim. Obrigado. Pilar, por favor, aqui no A, Selma. Sim, Selma. Na página 28, em teoriologia, você coloca aqui as teáticas conscienciológicas da Heuerbeck e da Heuerbin. Assim, em vivência pessoal, durante muito tempo em escola pública, a gente pode ver a superpovoação da reurbanização, né? O reflexo da reurbanização nas escolas públicas. E daí, qual seria o papel do professor intermissivista dentro desse contexto, né? Qual a colaboração do professor intermissivista, muitas vezes não atuando diretamente nesse contexto da educação convencional? Como aproximar essa educação conscienciológica da urbanização na prática? Como um infiltrado. Como um infiltrado. Como um infiltrado, quer dizer, ele tem todo esse conhecimento transbordando dele, ele querendo passar, mas ele passa através dos pensenes, das energias, da presença, e só manifesta e verbaliza aquilo que é de entendimento naquele momento, naquele lugar, naquela condição. Mas o que eu gostaria de trazer é assim, quantos dos professores que estão nesse contexto, diretamente ligados no front da batalha ali, na escola pública, acolhendo essas consciências que estão sendo reurbanizadas, quantos desses têm curso intermissivo? E quantos do curso intermissivo que atuam como infiltrados ou diretamente? Como fazer essa aproximação? Essa é a minha dúvida. Como eles fazerem a aproximação? Professores intermissivistas fazermos essa aproximação. Através das recins, né? Através das recins, do autoconhecimento, da mudança do seu holopensene, ele faz isso pela aproximação dele, pela presença. Se ele está presente nesse ambiente, você está falando daqueles que já estão trabalhando, né? Mas eles não conseguem se colocar nesse nível de conhecimento. É isso que você quer dizer, Selma? Eu estou dizendo, isso sim, mas assim, a proporção de quem é professor formado em curso intermissivista, que foi aluno de curso que está aqui, que está trabalhando diretamente com a reurbanização em escolas públicas, é um percentual baixo, talvez, do meu ponto de vista. Sim. E como seria essa a qualificação dos professores que estão diretamente ligados à educação formal, sendo que não passaram pelo processo da intermissão, alguns deles? Eu entendi. Você diz assim, então não há uma especialização, por exemplo, porque só agora que a conscienciologia está se voltando mais para um trabalho pedagógico, vamos dizer assim, juntando com o parapedagógico na SOCIM. Então, com o tempo, essa sua preocupação vai diminuir, porque muitos intermissivistas vão vir com esse conhecimento para serem não só infiltrados, mas ter uma disseminação mais aceita desse conhecimento. Tem uma parte aqui do verbete que diz na reurbanização, que eu coloco assim uma hipótese como provável de que aumente o número de professores intermissivistas neste momento em que, por um lado, a Terra está, entre aspas, piorando, mas, por outro lado, está chegando também muita mudança.
nessas mudanças vão vir muitas mudanças positivas. Entre elas, o aumento do número de professores intermissivistas, que aí vão formar esse colegiado que você acha que está sugerindo, um colegiado de professores, onde eles possam discutir suas dúvidas, de como alterarem esses padrões que existem de educação, como terem um resultado maior desse trabalho. É isso, não é? Sim, é isso. Então a gente está um pouco aquém disso ainda, né? Estamos. Temos que aceitar, é uma realidade nossa. Pilar. Mas só que individualmente é que a gente pode fazer o melhor que puder. Sim. Chegar ao top da nossa autoconsciência e mandar vir. Ok, Pilar, obrigada. Eu queria dar só um pitaco, Pilar. Pode Érica dar um aqui, pitaco. tudo bem? Tudo bem, Érica. Muito bacana. Essa questão do educador e do aluno que é, né, vamos dizer, intermissivo, ele muitas vezes ele vai ser o seu parceiro na sala de aula, porque ele tem um princípio, ele tem uma autoridade moral, ele Sim. consegue falar no mesmo nível dos alunos, mas ele está conectado com o amparo também. Sim. Então, dá um saneamento na sala de aula, são pessoas que estão ali ombro a ombro com o processo da educação. Sim. E então São você pontos de muda apoio o patamar, porque você olha para uma consciência e você enxerga nela um interesse na inteireza como ser. Ele pode vir de um local Sim. humilde, os pais podem ser humildes, Sim. ele pode continuar com uma profissão humilde, porém ele tem uma postura de integração, de saneamento, de profundidade ele consciencial. tem postura né? cosmoética, então ele saneia bem o ambiente, é bem bacana. E é importante É quando... exceção, ainda é exceção, mas eles Mas estão o lá professor também com a gente. identifica. Você está falando quando o professor identifica essa presença. Então, como ele vai reforçar essa presença ali? Se ele identifica, ele provavelmente vai estar reforçando essa presença ali. Essa presença vai ter mais condições de influenciar o grupo, né? Exato. Pois é, Pilar, eu espero os próximos 100. Tá certo? Sem nada. Muito obrigado. Não, com C. Com C. Obrigado. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Na tertúlia de hoje tivemos 98 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 37 votos presenciais e 14 votos online. Temos um recado importante aqui, um lembrete para todos os participantes da tertúlia, tanto online quanto presencial. Por favor, acessem o site YouTube para que possamos firmar uma parceria com esse canal, que é o canal mais importante de transmissão de vídeos. Firmando essa parceria, precisamos no mínimo de 1000 assinaturas. Nós vamos estar conseguindo transmitir a tertúlia via YouTube, com a melhor qualidade de vídeo e para um número maior de pessoas, né, de assistidos. Agora com vocês os recados da Magna sobre precocidade parapsíquica, o Flávio, 10 anos de tertúlia, o Cícero sobre o balanço existencial, o Antônio sobre a revista Consciência, o Weber sobre a Assembleia da Vila Consciência e agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Olá, boa tarde a todos. Como vocês sabem, o programa Amigos da Enciclopédia é que gera recursos financeiros para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então nós estamos convidando você que foi associado ao programa da Enciclopédia, da assinatura vencida. Hoje nós temos mais de 200 pessoas que foram amigos. Essas 200, mais de 60 são aí nos últimos 2, 3 meses, a renovar a sua assinatura. E também é você que não foi associado ainda, que você torne-se aí um mantenedor também do programa Amigos da Enciclopédia. Então venha juntar-se aí a mais de 128 verbetógrafos e as 53 equipes técnicas que hoje atuam na produção da enciclopédia, no ambiente do holociclo, da holoteca, do tertuliário, tá certo? E participe desse projeto, é muito fácil. Comparece na recepção do CAEC de domingo a domingo, você faz no ato lá a sua inscrição, ou você liga na recepção, quem estiver fora daqui, o teletertuliano, no telefone 45 35 25 26 52, e com o seu cartão de crédito você faz a sua assinatura, a sua inscrição
ou renovação em 2, 3 minutos, é muito fácil, é muito prático. Ou também pelo site www.enciclopediadaconsciologia.org. Então nós convidamos você e agradecemos o seu apoio. Boa tarde. A ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, em parceria com o CAEC, tem o prazer de convidá-los a fazer o curso Precocidade Parapsíquica, nos dias 28 e 29 de abril, com os professores Mário Oliveira e a professora Carla Giuliani. O curso Precocidade Parapsíquica, ele tem como objetivo que a pessoa identifique e compreenda as manifestações parapsíquicas na infância e os reflexos dessas manifestações na vida adulta. Temas principais abordados: medos e traumas na infância, traços de personalidade e habilidades inatas, relações grupocármicas, bloqueios parapsíquicos na adolescência e na adultidade, marcas de nascença, rememoração de vidas passadas, retrocognições, paragenética, entre outros. Inscrições na recepção do CAEC através do telefone 45 3525 2652. O local do curso será no Discernimento, do dia 28 e 29 de abril. Contamos com a sua presença. Muito obrigada. Eu falo em nome da ICGE. A ICGE é o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística. Essa PREIC tem o objetivo de registrar quantitativamente e qualitativamente as realizações das Cognópolis. E, no caso, ela está fazendo um convite para os tertulianos e teletertulianos interessados em participar de uma edição especial da revista Consciência sobre 10 anos de tertúlias conscienciológicas aqui no CAEC. Essa data se completa em novembro de 2012. Então, para tanto, esses interessados deverão encaminhar até o dia 30 de abril seus artigos ou relatos para que aí possam ser publicados na edição de novembro. Solicitamos também que qualquer dúvida seja encaminhada para o e-mail icge@icge.org.br. Ao longo da semana, estaremos passando mais informações sobre essa edição especial da revista Consciência sobre os 10 anos de tertúlia conscienciológica. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de divulgar o curso Balanço Existencial, na sua 10ª edição. Vai ocorrer agora no próximo final de semana, a partir de sábado. Então vai ser do dia 18 ao dia 21. E o curso Balanço Existencial, ele tem como ideia principal a pessoa fazer todo um processo de reflexão e reperspectivação da sua programação existencial. Então vão ser várias dinâmicas, várias atividades, e em conjunto com uma série então dessas atividades, vão haver aí um conjunto todo de conferências relacionados a grupo karmalogia, que é o tema desta edição do balanço existencial. Então vão ser vários temas relacionados, por exemplo, à adoção, a cuidados especiais, a questão relacionada à dupla evolutiva, e vários outros temas, né, como a rima de família. E junto do curso do balanço existencial, também são feitas dinâmicas envolvendo práticas energéticas. Vai ter um dia de campo proéxico e também atividades na OIC, junto à consciencioterapia. Então o conjunto de atividades aí durante o curso Balanço Existencial é bastante variado. E fica a dica então para quem tiver interesse em estar participando desse evento, a partir então do próximo sábado, dia 18. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a Secretaria do CAEC pelo telefone DDD 45 3525 2652. Até mais. Bom, boa tarde a todos. Nós queremos, em primeiro lugar, reforçar o convite aí feito pelo professor Flávio Bononato, da ICGE, em relação à edição especial da revista Consciência sobre os 10 anos de tertúlias conscienciológicas. Então, até o dia 30 de abril, vocês podem enviar artigos ou relatos sobre as experiências ocorridas aí ao longo desses 10 anos,
com as tertúlias conscienciológicas. Em segundo lugar, nós gostaríamos de fazer um convite para voluntariado, lá na revista Consciência. Nós estamos com necessidade de 2 tarefas específicas, que são diagramação dos artigos. As diagramações normalmente são feitas em PageMaker ou no InDesign. Então, às vezes a pessoa tem afinidade com a informática, não conhece ainda os softwares, mas ela aprende rápido. Então, e a pessoa também não precisa ser de Foz do Iguaçu, ela pode fazer esse voluntariado à distância, em outros locais, em outras cidades. Então, a gente gostaria de solicitar, primeiro ponto, voluntariado para diagramação dos artigos da revista, em design ou em PageMaker, e também voluntariado para editoração da revista eletrônica. O software é um freeware utilizado, CE, Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas. Também não é muito complicado. A pessoa precisaria nos auxiliar aí na editoração, na publicação dos artigos no nosso software, né, no online. Essa revista está no site do CAEC e todo mundo pode consultar. Os artigos estão disponíveis aí gratuitamente. Então, essas 2 solicitações, para diagramação e para editoração. Quem tiver interesse, pode se comunicar através do e-mail revistaconsciência, escreve com T, né, conscientia, revistaconscientia@caec.org, ok? Aguardamos aí. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu recado vai para os condôminos do Residencial Vila Consciência, Asa Norte. Nós teremos uma Assembleia Geral Extraordinária nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 19 horas, no Discernimento. Dentre os assuntos da pauta, nós temos uma nova eleição para síndico e subsíndico, também uma nova eleição do membro do Conselho Fiscal, de um dos membros do Conselho Fiscal, e atualizações da AIEC sobre o status do Residencial Vila Consciência. Então, mais uma vez, o convite aos condôminos do Residencial Vila Consciência para participarem dessa Assembleia Geral Extraordinária na próxima quarta-feira. Obrigado. E o debate de amanhã teremos o verbete Música Bélica, a especialidade Musicologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.